atendam em nossas necessidades. Presta atenção. As coisas aqui da terra criadas pelo ser humano, pela ciência, cultura, pode nos atender às nossas necessidades. Arroz, feijão, prédio, etc., aviões. Nenhuma delas pode ocupar o lugar de Deus ou do ser humano. Ele expressa a qualidade de nossa fé. Gente, não é quantidade de fé, qualidade. Lembra o cego Bartimeu? Ele era cego fisicamente, mas ele enxergou Jesus caminhando para Jerusalém como Filho de Deus, o Messias. E os discípulos que enxergavam e eram cegos, todo mundo com medo de ir para Jerusalém e disputando o carro, quem é primeiro, quem é segundo, lembra? Habilita exprimir nossa confiança em Deus. Então, quando a pessoa vai partilhar, ela vai partilhar não só porque tem, e quando não tem, ela vai partilhar o pouco que tem, porque ela confia que o projeto de Deus, os bens, tem que ser para todos. O dia é um memorial da doação aí, para ele, Jesus Cristo, ao Pai e a nós. A palavra partilhada, toda a liturgia, da liturgia da palavra, né? A palavra partilhada e o pão repartido, aí já é a Eucaristia, entre muitos apontam para uma realidade desafiadora. Há um desafio aí. Qual o desafio? Chegarmos à partilha de tudo que somos e o que temos, de modo que todos têm o suficiente e o necessário para viver como filhos de Deus. Deus dá tudo. Deu seu filho, nasceu na manjedoura, e deu toda a sua palavra, tudo. E aí, como diz São Paulo, éramos pecadores. Tudo que somos e temos, de modo que todos tenham também o suficiente e o necessário. E assim estaremos concretizando o reino de Jesus, anunciou e confiou aos que o seguem. Lembrar que nós estamos no tempo do discípulo. Metas vão voltar contra essa ideia. Vão mostrar que a riqueza, longe de ser o resultado da proteção do Senhor, muitas vezes era fruto de injustiças e exploração dos pobres. Aquela mulher, gente, viúva e o único filho, só tinha um pouquinho de azeite e farinha. Então, a pobreza não é que Deus quer, é fruto da justiça. Os profetas, em nome de Deus, vão demonstrar que a preferência de Deus era para os rejeitados pela sociedade. Os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, lembra? No ano passado, o velho, o cego, né? Bartimeu. Estes que nada possuindo, esperam tudo de Deus. Lembra, gente, o bem-aventurado do pobre? O pobre não é aquele que não tem dinheiro. O pobre é aquele que espera tudo de Deus. Se tem dinheiro, graças a Deus. Se não tem, graças a Deus. Se tem saúde, graças a Deus. Não tem saúde, graças a Deus. Nós estamos muitas vezes sensíveis à dor dos irmãos, dispostos a partilhar até o indispensável. A nossa tendência, a nossa sociedade, aí quando a gente critica o sertanejo, novela, né? Porque a tendência do mundo de hoje, gente, é acumular riqueza. E a palavra de Deus propõe aí, em Elias, né? É o desapego. Não porque a riqueza em si seja ruim, mas porque quando é partilhada com quem nada tem, a riqueza cumpre uma finalidade para a qual ela foi criada. Os bens da terra são belos, desde que estejam na finalidade
com o irmão. Então a riqueza não pode ser guardada. Olhando o folheto branco lá, o tema então significa meu Deus é Javé, né? E lá no norte, e houve seca lá. A falta de chuva era visto como ausência do próprio Deus. Lembra que o Elias estava fugindo da Jezabel, lembra? Que ele enfrentou os 450 sacerdotes falsos, né? Profetas do rei Acabe, Jezabel, e matou-os todo mundo, lembra? Aquela história da fogueira, né? Então Jezabel, o rei Acabe, né? Eles introduziram lá no norte o culto a Baal, quer dizer, o deus dos cananeus, que atribuíam a eles, a esses deuses, o dom da chuva, da fertilidade da terra. Consequentemente, Baal era ele que providenciava o alimento, o pão e o azeite, aí no caso da viúva. E Elias encontrou exatamente a viúva pobre, né? Então a seca era sinônimo de abandono do Deus vivo e verdadeiro. Isso foi na perspectiva de Elias, lá no norte, por culpa da religião e da política da Babilônia, né? Essa seca, nós estamos abandonando a Deus. Ele foi sustentado pelo urubu, viu, gente? Pelos corvos. Olha a história lá, capítulo 17. Ordena que ele vá à região de Sarepta, lá na região de Sidônia, lá dos pagãos, lá enfrentando Jezabel, para enfrentar o deus Baal lá. Ixi. Então ele teve e nessa caminhada ele passa por mais esse teste. Lembra com Abraão também? Abraão, sai da tua terra, Abraão, né? E vai fugir para a terra que eu te indicar. Que foge das nossas certezas materiais, você está no nível de fé. Quando você fala, eu acredito, porque eu tendo o giz na mão, então acredito que o padre pode escrever. Meu filho, isso não é fé. Tudo que é confiança material, então não é dinheiro, não é saúde, não é nada, gente. A fé, gente, é na insegurança que acontece a segurança, tá vendo? Essa frasinha vem sempre, eternamente. É lá. Conhece que Baal não é o Deus. Não é Deus, porque a pobre viúva, o seu filho, são como terra seca. Se o Deus de Jezabel, né, e o rei Acabe prega que lá tem um Deus, então como é que eles estão no seco? Como é que eles estão na miséria? Então eles lembram de perto a situação de muita gente hoje. Os ídolos que